Supremo e contratação de advogado pelo Poder Público, ADC 45. Eu trouxe essa tese aqui justamente para que a gente possa entender como se dá a contratação de advogado público, ou melhor, a contratação de advogado privado pelo Poder Público. É algo, inclusive, também que eu falei em outros momentos no que diz respeito a outros cursos. Tratei disso também lá no curso que eu ministro sobre a lei de licitações e contratos. E aqui eu trago justamente essa tese para que a gente entenda como o Supremo Tribunal Federal pensa sobre isso nesse momento e o que é que isso pode trazer em termos de alteração a partir daquilo que está na nova redação na lei de licitações e contratos, tá? Bom, eu vou falar sobre a ADC 45. A decisão do Supremo, ela não trata do PL 4.489 de 2019, eu trato sobre esse PL nesse link aqui que está no YouTube, então não é esse o ponto. Se você quiser revisar sobre o PL 4489, que trata da mesma matéria, você pode ir lá no YouTube e analisar essa decisão. Mas não é o objetivo aqui. O objetivo é entender o que o Supremo decidiu na ADI 45, tá? Vamos lá. De que trata a decisão na ADI 45? Entenda o caso. É uma ação declaratória de constitucionalidade proposta pela OAB que trata do seguinte problema. Aqui tem a Lei 8666. Aí você pode dizer, professor, mas por que eu vou estudar isso? Bom, você vai estudar isso por uma questão muito simples. Você vai estudar isso porque a Lei 8666 ainda tem vigência. Então, esses dispositivos ainda estão em vigor. Eles ainda podem cair na tua prova. Além disso, nós vamos ver o que altera a nova lei de improbidade, ou melhor, a nova lei de licitações e contratos, a Lei 14.133, no que eu vou analisar do Supremo aqui. Então, o artigo 13 diz assim, para os fins dessa lei, consideram-se serviços técnicos profissionais especializados os trabalhos relativos a patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas. Presta atenção que ele chama de serviços técnicos profissionais especializados. O artigo 25 da mesma lei diz assim, é inexigível a licitação, portanto, eu vou contratar diretamente porque não tem concorrência. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição. E isso acontece para contratação de serviços técnicos enumerados no artigo 13, de natureza singular. Preste atenção a essa expressão. Com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação, porque serviços de publicidade e divulgação têm lei própria para contratar. A OAB quer a declaração da constitucionalidade desses dispositivos, mas qual é a razão? A razão é o seguinte, preste atenção. A OAB, por essa ADC 45, ela quer que o Supremo declare a constitucionalidade desses dispositivos para dizer que o serviço de natureza singular é inexigível e que, portanto, ele pode ser contratado diretamente, ou seja, sem licitação. Por que a OAB quer a declaração de constitucionalidade desses dispositivos? Porque muitos tribunais de contas, não obstante, nesse caso, a lei diga que o serviço de natureza singular é inexigível, e o próprio Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil foi alterado para dizer que a advocacia é serviço de natureza singular, alguns tribunais de contas não interpretam isso dessa forma e acabam condenando municípios e agentes políticos na contratação de advogados de forma direta, ou seja, sem licitação. Ele quer efetivamente que o Supremo declare a constitucionalidade dessas normas para evitar a condenação desses advogados e dos agentes políticos que os contratam por improbidade. Eu digo que a razão é simples. Mesmo com a normatividade exposta, muitos advogados são condenados em improbidade justamente com o gestor público pela contratação direta pelo poder público. Isso se dá em razão dos conceitos abertos de natureza singular do serviço de notória especialização. Ou seja, esse é um conceito muito aberto. E isso gera tanto tribunais de contas quanto decisões judiciais no sentido de condenação de advogados e agentes públicos por improbidade. Então, antes da gente analisar o que o Supremo disse, vamos ver o que disse o TCU. Em regra, as atividades advocatícias devem ser desempenhadas por advogados públicos, ocupantes de cargos providos mediante concurso, sendo, portanto, ilícita a terceirização de atividades advocatícias para tarefas ordinárias por violar o mandamento constitucional do concurso público. Em situações excepcionais, nas quais haja a necessidade e possibilidade dessa terceirização, a regra é a contratação por licitação. Pode haver a contratação direta se inviável a licitação, caso todos os requisitos legais sejam atendidos, em especial a demonstração da natureza singular do objeto e da notória especialização dos contratados. Então, natureza singular do objeto e notória especialização dos contratados
da ideia de que aquilo que o advogado privado que está sendo contratado pelo poder público faz, nenhum outro faz. Por isso, natureza singular do objeto e notória especialização do contratado. Então, você tem que ir no caso a caso, na Lei 8.666, para saber se o advogado contratado realmente só ele pode fazer aquela defesa do poder público e só ele tem especialização suficiente para atender essa demanda. Se isso não for possível de ser constatado, então, ainda que vá contratar um advogado privado, eu preciso licitar. É disso que diz, é esse o entendimento do TCU. O Supremo Tribunal Federal, ele, no julgamento dessa ADC, disse o seguinte, são constitucionais os artigos 13, 5 e 25.2 da Lei 8.666, que nós acabamos de estudar, desde que interpretados no sentido de que a contratação direta de serviços públicos, de serviços privados de advocacia pela administração pública, por inexigibilidade de licitação, além dos critérios já previstos expressamente, necessidade de procedimento administrativo formal, notória especialização profissional, natureza singular do serviço, deve observar inadequação da prestação dos serviços pelos integrantes do poder público e cobrança de preço compatível com o praticado pelo mercado. Ou seja, o Supremo decretou a constitucionalidade do dispositivo, sendo que eu acho que ele piorou a situação interpretativa que a OAB buscava. O Supremo não só confirmou que é preciso demonstrar que o serviço seja de natureza singular e que haja notória especialização, como também desse que, para isso, é preciso que se demonstre no processo de contratação direta que a procuradoria do ente não tem condições de prestar aquela assessoria jurídica ou aquela representação e o advogado contratado precisa, nesse caso, ser contratado por preço compatível com o praticado pelo mercado. Então, passo a passo dos requisitos, vamos lá. Necessidade de procedimento administrativo formal. O Supremo disse que isso garante principalmente a transparência e a publicidade da dispensa de licitação. Na verdade, aqui não seria dispensa, seria inexigibilidade, né? No caso da contratação dos serviços de advocacia. Então, é importante destacar que o procedimento formal precisa ser sempre motivado. E aqui aplica-se a teoria dos motivos determinantes, né? Se o motivo desse procedimento formal não se coaduna com a realidade, o procedimento é nulo de pleno direito. Notória especialização profissional. O artigo 25, parágrafo 1º da Lei 8.666 define notória especialização assim. Considera-se de notória especialização o profissional ou a empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou de outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato. Ora, como é que eu posso direcionar isso para um único advogado? Só se só ele tivesse uma especialização ou um conhecimento sobre aquele determinado assunto que acomete a Fazenda Pública. Por isso que essa notória especialização, ela não torna por si só inexigível a licitação para a contratação de um trabalho intelectual. Chego lá. Natureza singular do serviço. Olha o que a súmula 39 do TCU diz. A inexigibilidade de licitação para a contratação de serviços técnicos com pessoas físicas ou jurídicas de notória especialização somente é cabível quando se tratar de serviço de natureza singular. O que é serviço de natureza singular? É aquele que só pode ser realizado por aquela pessoa. Por isso que é inexigível. Não tem concorrência. Capaz de exigir, na seleção do executor de confiança, grau de subjetividade insuscetível de ser medido pelos critérios objetivos de qualificação inerentes ao processo de licitação. Ou seja, como é que nos serviços jurídicos eu consigo estabelecer que um serviço é de natureza singular, ou seja, só aquele advogado consegue fazer, porque só ele tem notória especialização para fazer, só ele tem conhecimento para fazer, só ele tem experiência para fazer, no mundo hoje onde a multidisciplinaridade toma conta de tudo. Todo mundo sabe de tudo um pouco e todo mundo é meio que especialista em tudo. Como é que faz isso? É totalmente complicado. Inadequação da prestação de serviço pelos integrantes do poder público. Aqui é um requisito que o Supremo acrescentou nessa ADC. Aqui cuida-se da falta de procuradoria ou de serviço que não será prestado pela procuradoria. Disse o Supremo, todavia, o fato de a entidade pública contar com quadro próprio de procuradores por si só não obsta à contratação de advogado particular para a prestação de um serviço específico. É necessário, contudo, que fique configurada a impossibilidade ou relevante inconveniência de que a atribuição seja exercida pelos membros da advocacia,
em razão da especialidade e relevância da matéria ou da deficiência da estrutura estatal. Pense, por exemplo, numa demanda ou situação que exija a atuação do advogado no exterior. Bom, eu não vejo hoje nas grandes PGEs e na Advocacia Geral da União nenhum serviço que não possa ser abraçado pela representação nativa do ente, de forma que você tenha que contratar um advogado privado para exercer essa representação. Na União, eu só vejo essa possibilidade, por exemplo, se a República Federativa do Brasil ela for demandada numa corte internacional e que só um advogado da região lá conheça a corte e tenha experiência o suficiente para representar um ente num caso muito específico de demanda internacional, de conflito, de conflito no direito internacional público ou privado, ou coisa parecida. Mesmo assim, eu acredito que o Departamento de Direito Internacional da Advocacia Geral da União teria plenas condições de estudar o feito e representar a República Federativa do Brasil lá. Então, inadequação da prestação de serviço pelos integrantes do poder público, eu só consigo imaginar isso nas procuradorias municipais pequenas, que realmente não têm estrutura, ou nos municípios que não têm procuradoria. Aí, se não tem procuradoria, a prestação pública é inadequada, porque ela é inexistente, né? A questão específica dos municípios. Cabe aqui fazer expressa menção ao fato de que todo esse raciocínio deve aplicar-se e estender-se por identidade de fundamentos também àqueles municípios que possuem um quadro próprio de procuradores, não se restringindo às esferas federal e estadual. Isso se dá em razão da idêntica natureza das funções constitucionais da advocacia pública, em qualquer que seja a entidade da federação, ou seja, o sistema uno da advocacia pública, né? Assim, nos municípios que disponham de quadro próprio de procuradores em regra, caberá a estes o exercício das funções inerentes à advocacia. Então, essa é a regra. Não se pode, entretanto, ignorar o fato de que um grande número de municípios brasileiros não tem procuradoria institucionalizada. Muitos sequer comportam manter procuradorias jurídicas como órgão permanente de sua estrutura. Esse é um dado concreto que não pode ser desconsiderado, até por força do princípio da realidade no direito na administração pública. Portanto, os municípios, dispondo ou não de uma procuradoria jurídica estruturada, tanto quanto as outras entidades federativas, também podem ter a necessidade prática de realizar a contratação direta de serviços de advocacia e, quando tal ocorrer, a contratação com fundamento nos artigos 13 e 25 da Lei 8.666 deverá pautar-se pelos mesmos parâmetros e condicionantes ora assentados. E, por último, o Supremo criou também outro requisito, que é o seguinte, nesse caso, contratar por inexigibilidade o exercício da advocacia privada por valor compatível, por preço compatível com o praticado pelo mercado. Aí você tem uma ON, a ON 17 da AGU, que já dizia assim há muito tempo. A razoabilidade do valor das contratações decorrentes de inexigibilidade de licitação poderá ser aferida por meio da comparação da proposta apresentada com os preços praticados pela futura contratada junto a outros entes públicos e ou privados ou outros meios idôneos, ou seja, a administração tem que fazer uma comparação daquilo que ela está contratando em termos de representação com aquilo que é praticado pelo mercado. Aí o Supremo disse, né, são constitucionais os dispositivos da Lei 8.666, ou seja, a contratação direta de serviços de advocacia por inexigibilidade de licitação, quando existir procedimento formal, notória especialização, natureza singular do serviço, notória especialização e natureza singular do serviço são requisitos da 8.666, e ele ainda acrescentou inadequação da prestação de serviço pelos integrantes do poder público, ou seja, procuradoria inexistente ou, para aquele caso, procuradoria ineficiente, ou seja, ela não tem condições de fazer aquela representação ou prestar aquela consultoria, e cobrança de preço compatível com o praticado pelo mercado. Muito bem, isso tudo nos termos da Lei 8.666. A Lei 14.133, na parte de inexigibilidade de licitação, ela mudou o parâmetro de natureza singular do serviço e de notória especialização profissional e disse o seguinte, é inexigível a licitação quando inviável a competição, em especial nos casos de contratação dos seguintes serviços de natureza especializada, contratação dos seguintes serviços técnicos, especializados, de natureza predominantemente intelectual, com profissionais ou empresas de notória especialização. A nova lei, ela deu uma outra característica ao que se entende como serviço técnico que pode permitir a contratação sem licitação por inexigibilidade. Ela trocou a ideia de natureza singular
por natureza, de natureza predominantemente intelectual, com profissionais ou empresas de notória especialização. Então, continua sendo obrigatório ser especializado, mas não para a prestação de um serviço de natureza singular, como se uma única pessoa pudesse prestá-lo. É isso que dá a ideia de natureza singular. Trocou-se serviço de natureza singular por serviço de natureza predominantemente intelectual. E isso aqui resolve grande parte dos problemas, porque agora o serviço não precisa ser mais singular, ele precisa ser intelectual e não somente prestado por uma única pessoa, mas um serviço que tenha natureza intelectual prestado por alguém que tenha especialização. Isso fica mais fácil de configurar e impedir a condenação de gestores e advogados no que diz respeito, efetivamente, à ideia de, digamos, improbidade. Comprovar que o serviço de advocacia tem natureza singular é bem difícil, mas não há nenhuma dificuldade em comprovar que esse serviço tem natureza intelectual. E aí, a especialização do profissional é fácil de comprovar também. Então, se eu tiver um profissional especializado para serviço de advocacia que tem natureza intelectual, fica simples aqui eu comprovar a inexigibilidade de licitação. Ou seja, trocou-se a ideia de serviço de natureza singular para serviço de natureza predominantemente intelectual. E dentre esses serviços, a nova lei justamente elenca o patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas. Ou seja, o legislador aqui mudou o parâmetro do que é inexigível para abraçar aí o serviço de natureza judicial, o patrocínio de defesa judicial ou administrativa, tendo o administrador que provar tão somente aquele que vai aplicar a inexigibilidade que o serviço é intelectual, o serviço da advocacia é intelectual, e nesse caso, que ele seja de notória especialização, o que é fácil de comprovar. Quem contrata pela Lei 14.133, nesse caso, usa a inexigibilidade com a ideia de serviço de natureza intelectual e notória especialização. Quem contrata pela Lei 8.666 ainda tem que comprovar o serviço de natureza singular e a notória especialização. Professor, como é que fica essa tese do Supremo agora sob a ideia da Lei 14.133? É só adaptar o que entendeu o Supremo na declaração de constitucionalidade no que você já estudou. O Supremo entende que é constitucional os requisitos da lei, mas agora, quem contrata pela Lei 14.133 vai ter que comprovar necessidade de procedimento administrativo formal, notória especialização profissional, natureza singular do serviço não precisa mais, pela Lei 14.133 você tem que comprovar efetivamente a natureza predominantemente intelectual e ainda os dois requisitos do Supremo, inadequação da prestação de serviço pelos integrantes do poder público e cobrança de preço compatível com o praticado pelo mercado. Tá? Ou seja, o artigo 74 ele trocou a ideia de serviço de natureza singular por serviço de natureza predominantemente intelectual. Isso facilita a comprovação da inexigibilidade para a contratação de advogados. Embora facilite, o Supremo Tribunal Federal tem os requisitos aqui da Lei 8.666, que você tem que adequar efetivamente para a Lei 14.133. Ou seja, você precisa de procedimento administrativo formal, precisa comprovar ainda a notória especialização e precisa agora não mais comprovar o serviço de natureza singular da 8.666, mas o serviço de natureza predominantemente intelectual. Ainda precisa ficar demonstrado no processo de dispensa que o ente não tem procuradoria ou a procuradoria não pode abraçar aquela consultoria ou representação, e ainda é preciso que haja preço compatível com o praticado no mercado para a contratação direta. Então, a gente está adaptando a decisão que o Supremo teve aqui na declaração de constitucionalidade desses dispositivos da Lei 8.666 com os dispositivos da Lei 14.133. Agora, volto a dizer, em razão da vigência sincrônica das duas normas, se você estiver licitando e contratando por inexigibilidade pela Lei 8.666, você ainda precisa comprovar a natureza singular do serviço, que é justamente onde reside o medo dos advogados e gestores. Se você estiver contratando e licitando pela Lei 14.133, você não precisa mais comprovar o serviço de natureza singular, você apenas precisa comprovar o serviço de natureza predominantemente intelectual, e essa mudança é muito, 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 muito importante para o seu concurso, especialmente no que diz respeito à possibilidade ou não de contratação de advogado
privado pelo poder público e a adaptação dessa decisão do Supremo Tribunal Federal na ADC 35 com a Lei 14.133. Então, muito cuidado com isso, por favor e pelo amor de Deus.